Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Meus irmãos, abram as vossas Bíblias comigo no Evangelho de Jesus Cristo, conforme o registro de Lucas. Evangelho de Jesus Cristo, conforme o registro de Lucas, capítulo de número 24. A partir do versículo de número 13. A partir do versículo de número 13, no capítulo de número 24, no Evangelho escrito pelo Dr. Lucas, Deus tem uma palavra para o nosso coração. Eu estou muito tranquilo, irmãos, em relação à palavra que Deus tem para a nossa vida nessa noite. Eu creio que muitas coisas já aconteceram até aqui, e a palavra de Deus também já foi aplicada aos corações. Tudo que nós estamos fazendo aqui nessa noite é dar continuidade naquilo que o Espírito Santo de Deus quer ainda aplicar às nossas vidas. A partir do versículo de número 13, as Escrituras diz assim: e eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús, e iam falando entre si de tudo aquilo que havia acontecido. E sucedeu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os seus olhos estavam como que fechados, para não o conhecer. E ele lhes disse, Jesus entrando na conversa: que palavras são essas, que enquanto caminham, trocais entre vós? E por que estáis tristes? A preocupação de Jesus é com aquilo que andamos falando. E respondendo um cujo nome era Cleopas, disse: és tu só algum peregrino, algum estranho em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm acontecido nesses dias? Então lhes perguntou quais, e disseram eles, as que dizem respeito a Jesus o Nazareno, que foi um varão profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse o remidor de Israel, mas agora, sobre tudo isso, já é o terceiro dia desde que todas essas coisas aconteceram. Amém? Podei vos assentar. Eu prometo que essa parte será extremamente rápida. Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade que Ele me concede de estar aqui nesse santo ministério. Agradeço a Deus pela vida do pastor Tarcísio de Abreu, e também, eu tinha um papel aqui, irmão, já sou meio cego, perdi o papel, mas falando acerca do pastor, eu também quero estender os meus agradecimentos a todos os obreiros, a toda a diretoria do ministério.
Que Deus esteja abençoando aos nossos irmãos. Eu também agradeço a Deus pela vida do amigo, pastor Adriel Batista, que me fez esse convite honroso para estar aqui com os irmãos. Trabalho com jovens e adolescentes já tem aproximadamente 8 anos. Talvez você está olhando para mim e dizendo assim, mas ele só tem 15 anos. Se você pensou que eu tenho mais, você está em pecado. Mas eu quero agradecer a Deus por mais uma vez estar juntamente com a minha geração, juntamente com os adolescentes, com a juventude da igreja. Eu só tenho 28 anos e eu acredito na minha geração. Eu acredito em tudo que Deus pode fazer nesse tempo para as nossas vidas. E eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. A CEPADESB. E por fim, irmãos, para entrarmos naquilo que o Senhor tem ao nosso coração, eu pedi permissão e foi-me dada essa permissão. Eu escrevi um livro. O Senhor me deu a oportunidade e o privilégio de escrever. E o livro que eu escrevi tem tudo a ver com aquilo que nós já trabalhamos nesse tempo. Faz exatamente 6 anos que eu trabalho a questão do estudo, a questão da pregação bíblica. E o Senhor me deu a oportunidade de escrever mais um trabalho. E eu trago em mãos esse lançamento. Pregação cristocêntrica. Uma proposta relevante para os pastores da atualidade, para a igreja atual, para os pregadores da atualidade. E eu creio que através da pregação nós comunicamos as verdades de Deus. E eu creio também que a pregação é um elemento corretivo de Deus a todos os problemas que nós estamos enfrentando nos nossos dias. Nesse livro eu falo sobre o que é pregação, o que não é pregação. Eu falo sobre o perfil do pregador. Nós apresentamos uma breve descrição do período da pregação em diversos momentos da história. E no final, nós apresentamos uma proposta relevante, baseada fundamentalmente na pessoa única de Jesus Cristo, como a glória da pregação. Então, no final, irmão, eu só tenho ali por restante aproximadamente 50 livros. E eu creio que você vai me ajudar. Vou fazer uma troca abençoada. Você vai me dar R$30, eu vou te dar um livro. Esse aqui não mais. Esse aqui já é do pastor Tarcísio. Que Deus abençoe, pastor. Meus irmãos, o texto que acabamos de ler, ele está diante de um momento muito emblemático na história. Tem tudo a ver com aquilo que já foi cantado. Tem tudo a ver com aquilo que já foi pelo Senhor apresentado nessa noite. Eu estava ali, irmãos, e como crente pentecostal que somos, a nossa cabeça ela fica o tempo todo em observação. Sou filho de pastor, neto de pastor. A gente é introduzido dentro da igreja e uma das coisas que a gente mais aprende nesse percurso é sempre observar as coisas. Eu acredito que quem observa, ele tem a tendência também de não errar. Ele aproveita oportunidades e dentro das observações, não digo viagens, né? Nesse Alice no País das Maravilhas que alguém se encontra nesse momento. A borboleta passou e ele ficou observando ela. Eu falo de uma reflexão saudável. E enquanto os nossos irmãos louvavam, o culto estava em seu andamento devido e correto, eu pude perceber uma coisa: Jesus está sendo glorificado nessa noite. Jesus é o centro de toda adoração. Foi cantado que Ele está vivo, foi cantado que a sua graça foi revelada ao nosso coração. Isso aqui alegra a nossa vida, porque nós estamos tratando de uma geração que está em terrível declínio,
Nós estamos tratando uma geração que está completamente comprometida, deformada, deficiente, justamente porque os valores, não fui eu, os valores se desviaram, os valores se perderam, os valores estão cada dia mais se invertendo, os valores estão cada dia mais se corrompendo. Mas diante de uma geração que está se corrompendo, diante de uma geração que está se perdendo, o Senhor nos congrega nesse final de semana e aplica uma mensagem ao nosso coração, a mensagem da necessidade de vivenciarmos uma autêntica experiência com o Senhor. Uma experiência que mude completamente toda a nossa forma de pensar. Uma experiência que mude a nossa conduta. Uma experiência que nos inspire a servir o Senhor com mais intensidade. Eu creio numa verdade, irmão, pentecostal e bíblica. Esses adolescentes não serão mais os mesmos. Não é porque nós estamos pregando, não é porque o amigo cantou, é porque o Espírito de Deus, juntamente com a experiência genuína de uma igreja bíblica, de oração, devocional, uma igreja que tem estruturas fundamentadas nas Escrituras, nós estamos crendo que essa geração é a geração que está vindo aí sim. Alguém disse que a minha geração já tinha morrido, alguém já decretou que a minha geração estava em estado de falência, dentro da UTI, mas eu creio que a minha geração está se levantando, e esses adolescentes é resposta de oração, é resposta de crente que tem experiência com Deus e está nas suas orações dizendo: Senhor, motive essa geração a se levantar e resplandecer nesse tempo. Bendito seja o nome do Senhor. Agora, quando nós olhamos para tudo que já foi lido, a Bíblia Sagrada nos diz, o capítulo 24 começa de forma poderosa. A cena é: o Cristo morreu. Entenda uma coisa, essa é a maior mensagem da Bíblia. Entenda uma coisa, essa é a maior mensagem da sua história. Aí alguém está dizendo assim: Carlos, é um trabalho de adolescentes, você tinha que ter falado sobre algo mais descolado. Eu acredito que não tem algo mais descolado do que ser crente, servindo um Cristo que venceu a morte. Sabe, para deixar qualquer um doido, eles não entendem isso. Agora, quando nós olhamos para o capítulo 24, a cena está montada. A Bíblia diz que o Cristo está morto. É o primeiro dia da semana. Todas as expectativas estão emperradas dentro daquele sepulcro. A expectativa, a experiência religiosa, social dizia que até o findante do segundo dia alguma coisa poderia acontecer. Porém a Bíblia começa dizendo que é já aquele dia. Que dia? O terceiro, onde as expectativas estavam completamente encerradas, onde as expectativas estavam completamente definhadas num propósito resumido à expectativa daquelas pessoas. Não tinha mais o que fazer, as esperanças por si só se esgotaram. As mulheres estão indo ao sepulcro, e aproveita a oportunidade, feliz dia das mulheres, elas estão indo em direção ao sepulcro, a cumprir ritual, as toalhas, as especiarias, e elas vão fazendo entre si uma pergunta que não tem nem um pouco de machismo por parte de quem está falando. Vai comendo que Deus tem uma palavra para a sua vida. E elas vão perguntando uma a outra: quem poderá remover a pedra?
quem poderá remover a pedra? Tem as toalhas, as especiarias estão todas aqui, mas quem vai remover a pedra? A pedra está anelada por um império sistematizado, revoltado contra tudo que aconteceu. A pedra tem aproximadamente 2 toneladas. Elas não tinham forças físicas, não tinham apoio dos soldados para remover aquela pedra e fazer toda a tratativa de purificação. Então elas vão perguntando: quem removerá a pedra? Quem removerá a pedra? E quando elas chegam diante do sepulcro, a Bíblia diz que a pedra estava removida. Em cima da pedra tem 2 anjos e uma mensagem para a igreja que vive uma experiência com a ressurreição. A mensagem é essa: por que vocês estão buscando aquele que já está vivo entre mortos? Ele não está aqui. Ele, olha a força de expressão, já ressuscitou. Então perceba que as expectativas estavam na pedra. Então perceba que as expectativas daquelas mulheres não estavam naquilo que as conduzia somente, o rito de purificação, mas a pedra impossibilitava o ato que as movia. Sabe que em cenário de culto tem muita gente que tem pedras que o impossibilita de entregar aquilo que genuinamente ele vem oferecer ao Senhor. Mas de forma espiritual, eu creio que todas as pedras que estão atrapalhando você de viver a experiência, elas estão saindo implacavelmente do teu caminho essa noite. Elas estão sendo removidas da sua história. E o Espírito de Deus, que já batizou porque me falaram, já renovou porque me falaram, já salvou porque me falaram, Ele tem liberdade de continuar. E a minha pregação nessa noite, ela consiste em dizer a alguém: todas as pedras que estão atrapalhando o teu caminho de viver uma relação espiritual fundamentada no Cristo verdadeiro, todas essas pedras estão sendo tiradas do caminho da igreja, e nós viveremos a experiência com o ressuscitado. A Bíblia diz que por um instante elas se aproximam, percebem que ele não está ali, voltam apressadamente e chegam aonde eu li. A cena é essa. Jesus muda completamente a vida de homens. Jesus não se utiliza de nenhum método de convencimento psicológico para agregar o seu discipulado. Jesus simplesmente passa pela vida desses homens e diz a eles: me segue. É a única coisa. E um me segue de Jesus é capaz de causar um ato de renúncia em quem ouve o chamado de discipulado, a partir de uma expressão muito simples: me segue. E o que é renúncia? Eu digo que renúncia é a expressão da alma no caminho cristão, que se resume na maioria das vezes nas lágrimas que derramamos pela causa que amamos. A Bíblia Sagrada diz que eles resumem a vida deles intensamente em segui-lo, abandonando vida, casa, família, deixando tudo para unir a caminhada de Jesus. Só que agora Jesus simplesmente morreu. Parece que a jornada deixou de ter sentido. Parece que a proposta foi cancelada. Parece que por um instante as coisas não vão acontecer mais.
Só que agora, eu estou falando de 2000 anos de diferença, umas mulheres voltaram precipitadas dizendo: não está lá mais não, tem uma notícia nova, ele já ressuscitou. Aí a igreja dá glória, claro que dá. Agora pense comigo que em 2000 anos de história, as mulheres voltaram dizendo que ele estava vivo, mas a cena não foi eufórica. A cena não foi de vislumbre de alegria. Na verdade, houve um parto de entristecimento naquele momento. Houve tristeza no cenário, porque ele já morreu e agora perderam o corpo. Nem celebração nós temos direito de cumprir, porque agora tiraram o seu corpo diante de nós. A cena que produz alegria para mim trouxe tristeza àquele cenário. E como se não bastasse, os discípulos começam a se desentregar um do outro, começam a se desregrar, e a Bíblia diz que eles começam a partir, ir embora, porque parece que tudo perdeu sentido. Eu sei tudo que Deus quer falar nessa noite ao seu coração. Diante de notícias, a pergunta do Espírito Santo de Deus para você nessa noite é: que atitude você terá? Diante de notícias que você recebe, qual é o seu verdadeiro posicionamento pelo reino de Deus? Diante das primeiras notícias, alguns quiseram desistir, alguns se precipitaram a ir embora. Só que o que me chama a atenção é que o versículo 13 começa assim: e naquele dia, que dia é esse? O dia da ressurreição, o dia da vitória. Só que no dia da vitória tem gente que está lá na sexta-feira ainda. No dia da vitória tem gente que está emperrado na cesta com uma imagem de um Cristo completamente definhado. Qual é o propósito do domingo da ressurreição? É Jesus aparecendo para os discípulos e dizendo assim: ó, a notícia mudou. Aleluia. A capa do jornal já é outra. Oh, glória ao nome do Senhor. A manchete de sexta-feira era: morreu, acabou. A do domingo é essa: ele está vivo e a igreja também está viva sob um propósito. A mensagem que eu tenho ao seu coração nessa noite é essa: a manchete da tua história mudou depois que você se encontrou com o ressuscitado. Alguém disse na tua história: morreu, acabou, já era. Mas o Espírito de Deus está dizendo nesse final de semana, depois da experiência que ela viveu, ela está viva, porque Jesus tocou a vida dela. Oh, glória a Deus. As coisas começam a se desenrolar, a história começa a se desdobrar. A Bíblia diz que Jesus vai se manifestar. Ele aparece por diversas vezes. Depois de estar morto, ele ressuscita, pelo menos em 3 momentos, a grupos grandes. Mas ele também se revela a pequenos grupos, a pessoas distintas e indistintas. E a partir do versículo 13, a Bíblia diz que tem 2 homens, que eu não quero afirmar para não cometer nenhum pecado contra as Escrituras, mas eu poderia dizer que eles estavam integrados na missão dos 70, porque Jesus disse a eles: por onde vocês forem, vão em 2. Quando chegarem, vão junto. Perceba que esses discípulos estão desistindo, mas até para desistir, ainda estão cumprindo o que aprenderam. Perceba que eles estão muito integrados em tudo que ouviram de Jesus. E o que é mais interessante, até para desistir, eles não pararam de falar.
de quem Jesus era. Eu imagino que aquele caminho eles estão fazendo e dizendo um ao outro tudo que viram, tudo que contemplaram, mas agora as coisas perderam o sentido. As coisas deixaram de ter brilho. Só que vai se aproximar um terceiro viajante. Naquela caminhada para o ocaso, naquela caminhada para o inerte, naquela caminhada para o local da desesperança, se aproxima alguém. Alguém que eu gosto demais, porque a Bíblia revela a educação de Jesus nesse texto. Jesus não chega se intrometendo. Jesus chega ouvindo. Eu tenho uma palavra de Deus para alguém nessa noite. Tem momentos que Ele fala, mas tem momentos que Ele ouve. Jesus passa a ouvir aquela conversa. Adolescente, Jesus está te ouvindo nessa noite. Igreja do Senhor, Jesus está ouvindo alguém aqui nessa noite. Altar, Jesus está ouvindo. A Bíblia diz que Jesus está dando atenção ao que está sendo falado. E o que me chama a atenção é que quando Jesus vai entrar no diálogo, olha a preocupação de Jesus. O que vocês andam falando? Porque o que falamos é resultado daquilo que guardamos no nosso bom depósito. Então Jesus vai perguntar aos discípulos: o que vocês estão conversando, discutindo enquanto caminham? E a surpresa do texto é que Jesus os encontra onde? No caminho, porque o Evangelho é uma proposta de um caminho que vai se encerrar na eternidade. Então Jesus vai os encontrar nessa jornada. Sabe o que Jesus está dizendo para alguém aqui? Você achou que estava indo para uma rota onde ninguém ia te encontrar. Você achou que você era capaz de se esconder de tudo e de todos. Você achou que ninguém mais te achava. Mas nesses caminhos da vida, Jesus hoje te colocou em direção à vontade de Deus. E Ele está te encontrando nessa trajetória hoje, te chamando para casa de volta. Jesus os encontra. Eles estão indo em direção a Emaús. Emaús é o lugar do refrigério. Estão procurando consolo, estão procurando consolação. As coisas perderam o sentido. As coisas por um instante parecem que se acabaram, se emperraram. Então vamos procurar consolo aonde aparecer. Você sabe que muitas das vezes você tem procurado consolo em gente errada. Você sabe que tem muitas vezes que o líder te ensina, te orienta, mas você insiste em procurar ajuda em quem não precisa. Você insiste em buscar ajuda nos seus próprios desejos. Você procura e pensa que pode ser ajudado pelos seus próprios conceitos. Mas hoje, de forma espiritual, eu quero dizer para alguém: Jesus vai cruzar seu caminho. A proposta de Jesus é te transformar nessa noite. Eu sei que você já viveu algo espiritual, mas hoje também Ele está te chamando para um compromisso, para um chamamento de postura e de conduta. As coisas não podem continuar como estão. Viver tudo isso aqui e perder daqui a pouco não faz sentido. Essa experiência tem que ter continuidade, porque no primeiro embate que a vida deu diante desses discípulos, eles se precipitaram pela fuga para ir embora. Jesus está preocupado com gente que não tem consistência. Minha geração está movida numa pedra, e a pedra da minha geração é a pedra da incontinuidade. Eu falava em língua há 150 anos atrás, e por que não fala hoje? Eu era crente, por que não é
hoje eu me santificava, e por que não santifica mais? Sabe o que é ser descolado nesse tempo? É alguém olhar para você e dizer: não bebe, não bebo, não fuma, não fumo, não se prostitui, não se prostituo. Continua acreditando na Bíblia, continua acreditando na experiência. Isso é ser descolado de verdade, porque enquanto está todo mundo se corrompendo, a CEPADESB está de pé, dizendo: nós estamos te aguardando, Jesus, nós estamos te aguardando. A Bíblia diz que Jesus cruza o caminho deles. Estou caminhando para aplicar aquilo que Deus tem para falar ao seu coração. A Bíblia diz que Jesus está ouvindo, Jesus entra na conversa, pergunta o que eles estão falando. Aí eles vão dizer para Jesus assim: tu és algum delinquente, algum perdido no tempo, algum doido, algum desinformado que não sabe as coisas que já aconteceram. Jesus morreu, as autoridades o mataram, os nossos príncipes o entregaram à condenação. Ele não está mais aqui, as coisas perderam o sentido. Hoje já é o terceiro dia, toda a nossa expectativa faleceu. Eu preciso perguntar para alguém aqui: você ainda tem expectativas naquilo que Deus pode fazer nessa noite? Você ainda tem experiência ou acabou no culto da tarde? Você ainda tem ansiedade para viver algo da parte de Deus? Ansiedade no seu sentido mais lógico, naquilo que se diz a alma desejando algo fervoroso por parte de Deus. Você ainda tem sentimento de que Deus pode remover pedras na sua vida? Você ainda tem sentimentos que o Espírito Santo pode tocar o teu coração? Eu preciso que você trabalhe isso em você. Eu preciso que isso seja permanente na sua estrutura e no seu culto. Eu preciso que você não deixe isso morrer, porque eu venho te trazer uma notícia: Jesus está vivo. Se Ele está vivo, a nossa expectativa será superada em glória. A Bíblia diz que Jesus está ouvindo aquele diálogo. Aí Ele vai entrar na conversa, e a Bíblia vai dizer assim: e começando por Moisés, por todos os profetas, revelou a eles tudo o que tinha acontecido. Eles estavam tristes porque Jesus sofreu. Aí Jesus olha para eles e diz assim: era para sofrer mesmo, era para padecer dor mesmo. E Jesus começa a se apresentar. Eu imagino Ele dizendo sobre o propósito de Gênesis, como Ele sendo o Criador. Eu imagino Ele falando da libertação que o Êxodo revelou. Eu imagino Ele falando da lei perfeita, do sacrifício perfeito, da bênção perfeita. Eu imagino Ele falando como o próprio conquistador de Josué. Eu imagino Ele falando como um verdadeiro juiz do período dos juízes. Eu imagino Ele falando como sendo o principal no período da remissão. Eu imagino Ele falando sendo o próprio rei sobre todos os reis que já existiram. Eu imagino Ele falando que Ele era a alegria, a sublimidade das crônicas. Eu imagino Ele falando que era perfeita sabedoria, o verdadeiro canto dos salmos. Eu imagino Ele falando que no período dos profetas, diante da corrupção, Ele era legalidade, diante da mentira, Ele era verdade, diante da perda, Ele era a casa perfeita. Eu imagino Ele apontando para si
E aqueles discípulos estão o ouvindo. A notícia agora por um instante está mudando. O cenário de tristeza agora começa a ser um cenário de observação, atenção e reflexão em tudo que está sucedendo. Alguém tomou a palavra. Jesus está tomando a direção desse culto nessa noite. A Bíblia diz que Jesus está falando e algo começa a acontecer. Depois que ele abriu as Escrituras, depois que ele começou a se revelar nelas, a Bíblia diz que o coração deles começou a aquecer. Porque o que aquece o nosso coração ainda é a palavra. O que traz saúde para a igreja ainda é a palavra. Avivamento do século 16, palavra e oração. Avivamento do século 17, palavra e oração. 18, palavra e oração. 19, palavra e oração. Século 20, palavra e oração. Século 21, pintar a parede de preto. Pregar de perna cruzada com um monte de lâmpada atrás. Alguma coisa está errada. Mas essa geração que está vivendo a experiência, aleluia, ela está saindo daqui cheia da palavra, cheia das experiências, e é a palavra que nos mantém vivos, é a palavra que nos mantém de pé. Porque aprenda uma coisa: quem é convencido pelo entretenimento, ele vai precisar de mais entretenimento para continuar. O dia que acabar o entretenimento, ele não volta mais. Agora, quem é convencido pelas Escrituras, as Escrituras são suficientes. É a palavra de Deus que aquece as nossas expectativas. Enquanto eu estou pregando, o Espírito de Deus diz ao meu coração que a gente aqui que está tendo o coração reaceso pelas expectativas de Deus. Enquanto eu estou pregando, o Espírito de Deus está acendendo uma fornalha dentro do teu coração. Gente que está fria, gente que já viu outro ser batizado, gente que já viu outro ser cheio, mas ainda não conseguiu sentir nada. É porque perdeu a expectação na palavra, é porque perdeu a expectação na experiência. Mas o Espírito de Deus não despede ninguém sem antes também tocar. E o que Deus diz ao meu coração é que ainda tem porção de renovação, de alegria para essa casa. Aleluia. O Espírito de Deus, Jesus, falando no texto, a Bíblia diz que o coração deles começam a aquecer-se. Isso aqui é espiritual. Existem duas classes de gente dentro da igreja: natural e espiritual. Natural não entende muitas coisas. Agora o espiritual está ligado em tudo aquilo que Deus está falando. Sabe o que o Espírito de Deus está dizendo aos espirituais? Eu quero aquecer seu coração. Eu quero preencher as suas emoções. Eu quero preencher todos os lados da sua vida. Eu quero estremecer as suas decisões. Eu quero abalar completamente a sua alma, ao ponto de você não desejar mais nada a não ser a minha presença. O Espírito de Deus está dizendo para alguém aqui hoje: eu estou restaurando as suas convicções. Eu sou filho de oração da igreja, irmãos. Esse jovenzinho que você está vendo aqui, com esse corpinho atlético diante de você, meio cego, no ano de 1998, os médicos disseram para o meu pai e para minha mãe: o Emael, o Carlinhos, ele tem os seus dias contados. Tive um processo cancerígeno muscular chamado dermatomiosite.
esclerosite crônica. Não é língua estranha, não. Os médicos disseram para o meu pai e para minha mãe. Eu não preciso inventar testemunho para emocionar ninguém. Os médicos disseram para o meu pai e para minha mãe: pode aguardar as notícias posteriores, sem esperança, porque não tem mais o que fazer. Toda a minha musculatura estava comprometida, definhando em cima de uma cama. A minha pele descamava de mim como trocar de roupa, saía nas mãos, junto com a peça de roupa que estava vestida no meu corpo. Com esse corpinho atlético que você está vendo aqui, já tinha 40 quilos naquela época, com 8 anos de idade. Em menos de 2 meses, estava em cima de uma cama de hospital, com 27 quilos, na capa do pernilongo, irmão. As esperanças já tinham terminado. Por 6 vezes os médicos chamaram os meus pais e disseram assim: se prepara, a notícia do luto não está distante dessa casa. Prepara o coração da mãe, porque a mãe sofre mais. Por isso, adolescente, valoriza sua mãe e o seu pai. Porque no processo que eu passei, muitas foram as madrugadas na UTI, que eu olhava para minha mãe. Ela ia de São José dos Campos, de Campos do Jordão a São José dos Campos, e ficava das 8 horas da manhã até as 9 horas da noite. Não podia entrar dentro da UTI. Sabe o que minha mãe fazia? Colocou uma cadeira na porta da UTI e ficou sentada. Sentada é o que eles diziam. Por muitas vezes eu via minha mãe de joelho, com o médico passando, com a enfermeira passando, e minha mãe na porta orando e dizendo: Deus, devolve o Carlinho. Deus, devolve o Carlinho. Tudo que eu peço ao Senhor é: devolve ele. As notícias eram as piores. Ele não vai suportar. O batimento cardíaco está completamente comprometido. A enfermidade já o definhou demais. Foram 4 anos em cima de uma cadeira de rodas. Foram 2 anos e meio para voltar a falar. É por isso que a voz que eu tenho ainda é essa, irmão, e é o que tem para hoje. Disseram para o meu pai: não anda e não fala mais. Se ficar vivo, vai ficar em cima de uma cama, vai ser conduzido por cadeira de roda, vai ser levado para lá e para cá, mas andar e falar, não mais. O processo estava me definhando, mas teve um dia que o Cristo que encontra a gente em desespero, que o Jesus que encontra com um discípulo triste também, com o Jesus que encontra discípulo na rota da fuga, ele encontrou a oração do meu pai e da minha mãe. Ele encontrou a oração de uma igreja inteira em Campos do Jordão, que orava: devolve o Carlinho, Jesus. Devolve o Carlinho, Jesus. Sabe o que começou a acontecer? O menino que não podia andar e nem falar mais, de repente começou a se movimentar. De repente a musculatura que estava comprometida começou a pelo menos dar sinais de cura. Eles não começaram a entender nada. Teve um dia que eles chamaram o meu pai e disseram: leva para casa, 3 dias, não suporta mais. O meu pai foi para Campos do Jordão. Tem uma árvore em frente à nossa igreja Assembleia de Deus, em Campos do Jordão, numa
uma terça-feira normal de garoa fina, fria naquela cidade. O meu pai chamou o meu avô, o meu pai chamou o meu tio, o meu irmão, a minha mãe e disse: eles disseram que é 3 dias, eles disseram que ele não suporta mais, mas vamos fazer mais uma oração, e a oração é essa: se Deus o levantar, que o testemunho dele sirva para a edificação da igreja do Senhor. Eles oraram, não fizeram nenhuma oração mirabolante, não fizeram nenhuma oração mística. A oração foi essa: produza aquilo que o Senhor quiser, ó Pai, cumpra a tua vontade, porque ela é boa, perfeita e agradável. Meu pai foi para casa, 11 horas da noite o telefone tocou. Tudo que meu pai não queria era telefone tocando lá em casa, naquela cena, naquele cenário, mas do outro lado alguém dizendo: é o Senhor Manuel. O meu pai disse: é. Ela já disse assim: se acalma, o Carlos está dormindo. Irmão, matou meu pai, mas ele está dormindo, descansando. Porque quando foi por volta de 9:30 da noite, para quem está ligado, uma luz clareou aqui dentro da UTI, e a gente não sabe explicar. E eu somente me comunicava com muita dificuldade, escrevendo com a mão esquerda. Ele pegou um papel e começou a escrever Jesus no papel. A gente não sabe, o batimento cardíaco dele voltou ao normal, as coisas se normalizaram, e tudo que está acontecendo aqui dentro, ele está descansando, saiu do risco. O que eu quero dizer para alguém aqui nessa noite? Do homem ainda são as preparações do coração, mas a resposta da boca, ela vem do Senhor. Ela vem do Senhor. É um trabalho, é uma conferência sobre experiência. Eu preciso contar a minha. Sabe, esse Cristo que eu estou pregando, ele cruzou meu caminho. Eu lembro daquela mão, pastor Adriel, tocando meu peito dentro daquela UTI, pastor Alessandro, e Jesus me dizendo: levanta e vai pregar a minha palavra. Levanta e vai pregar a minha palavra. Aleluia. É claro, irmão, que as coisas não acontecem no passe de mágica. É claro que teve dias que os meus pais se entristeceram, porque eu ainda continuava sendo conduzido para lá e para cá. Eu ainda tinha processos de indas e vindas médicas. Mas teve um dia que ele usou um dos seus vasos na terra, e ele disse para o meu pai: o tempo do choro acabou dentro dessa casa. Ele tocou a minha estrutura para você dar glória e a gente ganhar tempo. Eu estou de pé aqui hoje. Eu ainda continuo falando com muita dificuldade, mas quer saber? Eu estou vivo para a glória e honra do nome do Senhor. Tem dia que a voz me deixa na mão, tem dia que ela some completamente, mas quer saber? Eu continuo dizendo: ele está vivo, ele está vivo, ele está vivo, ele está vivo, ele está vivo. Por que eu estou contando tudo isso? Porque eu quero dizer para você que Jesus pode fazer coisas maiores na sua vida. Por que eu estou dizendo isso? Porque talvez a sua casa está vivendo um cenário de tristeza. Por que eu estou dizendo isso? Porque parece que as coisas não vão acontecer. Mas eu creio no Cristo que pode entrar dentro da sua casa hoje e colocar coisas no lugar.
Eu creio no Cristo que pode tocar com as suas mãos, que dão vida. O Cristo que pode tocar com as suas mãos, que renovam, com as suas mãos que batiza e começar a equilibrar as coisas. Enquanto eu estou pregando, eu creio que esse Cristo já está tocando vidas aqui hoje. Enquanto eu estou pregando, alguém disse que você não chegaria, alguém disse que você não ia vencer, mas quer saber, Ele tocou em você. Onde você está hoje? Dentro da casa do Senhor, adorando e dizendo: eu quero viver uma experiência contigo, eu quero viver uma experiência contigo. A cena mudou, Jesus aqueceu o coração deles. Aí a Bíblia diz assim, que agora, não mais tristes, mas aquecidos, Jesus faz como alguém que vai continuar caminhando para ir embora. Mas o que me chama a atenção é que eles mais uma vez vão reforçar o quanto aquela conversa fez bem para eles. E eles vão dizer assim: não vai embora não. Não vai embora não. Não acaba não. Continua conosco. Se tem um convite que Jesus não rejeita, irmão, é o convite de continuar na sua vida. A Bíblia diz que constrangeram ele a ficar. Aí a cena remonta a outro estágio. Eles saem da trajetória e agora estão dentro de uma casa, de uma hospedaria, de uma localidade, quem sabe de um daqueles 2 discípulos. A cena é a mais tradicional de todas. Tem uma mesa, tem o momento da celebração. Só que agora, diferente de tudo que já aconteceu, a Bíblia diz que Jesus toma a palavra. Porque o viajante não podia dar a bênção sem que lhe fosse dada a oportunidade. Me mostra na Bíblia Jesus pedindo oportunidade. Porque depois que ele entra dentro de casa, ele passa a ser o dono da casa. Depois que ele entra na nossa vida, quem dita as regras é Ele. Depois que Ele assume a casa em sua totalidade, não é você que diz o que Ele deve fazer, é Ele que faz o que bem quiser. Ele fez como alguém que ia continuar indo, mas disseram: fica, agora aguenta. Ele ficou. A cena está montada. Aí Jesus toma o pão em mãos. Como viajante, ele tinha a sua túnica, como um viajante comum, e isso cobria as mãos. Jesus está indo junto com eles e até então só é um peregrino. Mas agora sentado dentro de casa, e casa fala de comunhão, casa fala de unidade, casa fala de lugar especial para a nossa vida. Esse lugar ainda é a casa de Deus. Jesus está com o pão em suas mãos. Aí ele toma o pão e eles começam a olhar um para o outro. E eu imagino eles olhando um para o outro, e o olho dizendo: está lembrando ele. Está parecendo quando ele pegava o pão para dar graça. Jesus vai usar a cena da ceia, da comunhão, para revelar que ele está vivo. Aí a Bíblia diz que quando ele está com pães levantado em suas mãos, eu imagino, irmão, sem ferir o texto bíblico, que os olhos se abriram e eles identificaram o sinal dos cravos. De repente, o pão caiu.
Jesus desapareceu. E eles diziam um para o outro: era Ele. Era Ele. Era Ele. Aí a Bíblia diz assim, que eles estão indo em direção a Emaús para desistir, mas no momento que encontraram Ele, a Bíblia diz que eles tinham medo da noite, porque disseram: fica aqui, já é de noite, noite é momento de perigo. Não vai embora não, continua. Mas no momento que eles identificaram que era Ele, é como se o sol da justiça clareasse todo aquele caminho. A Bíblia diz que eles voltaram pelo mesmo caminho, cantando o que esse adolescente já cantou nessa noite: Ele está vivo, Ele está vivo, Ele está vivo. E porque Ele está vivo, eu posso crer no amanhã. Ele está vivo, Ele está vivo, Ele está vivo. A Bíblia diz que eles vão voltar onde os discípulos estavam. De manhã eles foram vistos como gente que ia desistir, mas agora eu imagino eles tocando na porta e dizendo: deixa a gente entrar de novo. E enquanto eles estão em diálogo com os discípulos, se integrando novamente, a Bíblia diz que agora Jesus não precisa bater na porta mais, porque Ele já está vivo. Ele aparece no meio dos discípulos e diz assim: paz seja convosco. No momento que Jesus diz isso, Jesus diz aos discípulos, e que é mais um sinal da experiência com o ressuscitado: recebam o Espírito Santo. Na mesma hora todos eles são cheios. Para encerrar, a gente orar e o Espírito de Deus resumir tudo aquilo que Ele deseja fazer na nossa vida. A Bíblia diz que Jesus diz: Pai seja convosco, receba o Espírito Santo. Na mesma hora a cena muda. Com a permissão do nosso pastor, se coloque de pé em nome de Jesus. Eu só vou pedir para o irmão do teclado me ajudar, mas bem baixinho, por favor. A Bíblia Sagrada diz que a cena muda, o cenário muda. Porque quando Jesus se revela vivo, a primeira coisa que Ele diz diante dos discípulos que estão atemorizados é: paz seja convosco. Sabe qual que é a mensagem que eu vim pregar para alguém aqui hoje? Uma mensagem de paz para a sua vida. Uma mensagem de paz para a sua casa. Porque enquanto muitos já viveram experiências poderosas, você ainda continua com medo dos traumas que você vive. Você ainda continua com medo das circunstâncias que estão ao redor da sua casa. E você diz assim: do que adianta viver tudo isso e não ter paz dentro da minha casa? Do que adianta viver tudo isso e viver escravo de sentimentos e de emoções? Você já pulou, você já correu, você já foi batizado, você já foi renovado, mas hoje eu quero orar por gente que diante de tudo isso ainda está vivendo um turbilhão, está vivendo desesperos, conflitos incessantes. Irmão, essa é a minha chamada. Eu não sei fazer o fogo, mas eu sei orar juntamente com você, para Jesus aquecer sua alma, para Jesus aquecer o teu coração. Eu sei orar para crente que tem chamado de Deus, e orar junto com você, colocando a mão na tua cabeça. Não é para você abandonar amanhã, não, é para você continuar firme, aguardando Jesus. E eu tenho uma notícia para o inferno. Amanhã é segunda-feira. Esses adolescentes cheios da experiência de Deus vão voltar para as escolas famintos de Deus. E se o diabo achava que ia imperar dentro daquela escola, dentro daquele grupo de amigos, se prepara, porque vai chegar um avivamento na escola. Se prepara, porque vai ter adolescente levando
se prepara. Se prepara para alguém chamar você e dizer assim: vem orar. Ela está muito doida que está virando o olho. Você não vai dizer que é nada do que eles estão dizendo. Você vai dizer: em nome de Jesus, todo mal seja repreendido para a glória de Deus. Eu creio que essa experiência está provocando transformação. Sabe o que é transformação na Bíblia? É de dentro para fora. Sabe o que é isso? É Jesus te curando também de dentro para fora. Porque tem gente que está aqui, por fora está bonitinho, mas por dentro está doente. Eu quero orar por você. Você tem coragem de sair do seu lugar? Você que quer viver essa experiência transformadora com o Espírito Santo. Você que não quer mais ser o mesmo. Você que quer sair diferente. Eu quero perguntar se tem algum adolescente, algum jovem, alguém entre nós que quer entregar a sua vida para Jesus hoje. Eu quero perguntar para quem está vestindo a camiseta também. Porque no ano de 2005, num congresso como esse, o pastor Claudinei, do grupo Dedos de Davi, em Campos do Jordão, ele orou para os filhos de obreiro e para os filhos de pastor que precisavam aceitar Jesus. Porque o seu pai não garante a sua salvação, mas Jesus garante. A sua estadia na igreja não garante que as coisas vão ser como você pensa, mas Jesus garante. Eu quero orar por você que precisa reforçar o seu compromisso com o Espírito Santo. Isso aqui, irmão, é coragem. Isso aqui para mim é ser descolado. É ter coragem de assumir que quer viver algo novo com Deus. Isso aqui sim para mim é ser descolado. Sabe como que a gente ensina a mocidade em Campos do Jordão? Meu Deus, não chega nem perto disso aqui, irmão. É só 150 jovens. Mas sabe como que a gente ensina? A gente abre a Bíblia, prega a Bíblia, e eles estão aí, trabalhando para o Senhor. Eu contesto essa teoria de que precisa convencer por coisas. A palavra é o maior convencimento. A palavra gera o maior resultado. O que aqueceu o coração daqueles discípulos foi Jesus abrir a Bíblia e aplicar as Escrituras no coração deles. Sabe o que a minha geração precisa? Restaurar o devocional. Como está a tua leitura bíblica anual? Se você me perguntar qual é a playlist do momento, eu vou passar vergonha. Mas se canta que quer conhecer Jesus. Mas eu vou te perguntar, qual página da Bíblia que você conhece? Qual página das Escrituras que você conhece? Não é possível conhecê-lo fora da Bíblia Sagrada. Não é possível conhecê-lo fora da comunhão, da experiência com o Espírito Santo. Eu quero pedir ao Espírito de Deus que Ele traga temor aos corações agora. Eu não posso abraçar a todos, mas aonde a minha mão passar, que o Espírito de Deus produza temor, arrependimento, constrangimento pela presença genuína do Espírito de Deus. Tudo que eu quero pedir nesse momento é que a graça de Deus os envolva e que você saia daqui mais firme do que já foi. Eu sei que tem mais gente. Sai do seu lugar, você que quer viver uma experiência nova. Você que quer viver um tempo novo na presença de Deus. Você que quer buscar incessantemente a presença do Espírito Santo. Sai do seu lugar. Não deixe essa oportunidade passar, não. Vem pra cá, adolescente. Vem pra cá, querido, querida.
vem para cá. Porque eu creio que o Espírito de Deus está mudando vidas e transformando corações. Para você que já foi tocado por essa experiência, diga ao Senhor agora na tua alma: me usa, Senhor, me usa. Não deixe as coisas do jeito que estão. Eu quero orar juntamente com os irmãos. Levante a sua mão ao céu agora. Todos os irmãos, levante as duas mãos. Pelo amor de Deus, eu só estou pedindo para você levantar a mão. Eu não pedi para você dar glória até agora. Eu não pedi para você olhar para o lado. Eu só estou pedindo para você levantar a mão. Levanta as duas mãos ao céu, o mais alto que você puder. Diga juntamente comigo nesse momento: Senhor Jesus. Não, aumente isso aí. Senhor Jesus, eu creio que a maior experiência é servir o Cristo vivo. O Cristo vivo. O Cristo vivo. Se você pode, dá um abraço nesse irmão que está do seu lado e diga para ele: ele está vivo. Ele está vivo. Ele está vivo. Glória ao nome do Senhor. Irmãos, eu quero agradecer essa oportunidade. Eu quero passar ao pastor Adriano.